Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 10 de Informática para o concurso DPEM 2020. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de Informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos para a questão de hoje, que diz assim, acompanha ali a leitura. Duplo clique com o botão esquerdo do mouse em uma área vazia da tela relatório do Power BI ativa o recurso Faça uma Pergunta. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem dessa questão sobre o Power BI? Primeiro, deixa eu mostrar um detalhe bem importante para vocês. Quando a gente acessa o Power BI, existe sim o recurso Faça uma Pergunta. E esse recurso permite sim que o usuário, após aplicar um duplo clique numa área vazia da tela relatório, consiga ativar esse recurso Faça uma Pergunta. Por isso que a questão está certa, mas a gente tem que descobrir o porquê que está certa no passo a passo, a gente tem que enxergar isso acontecendo. Então vem comigo e acompanha agora sim no passo a passo. Olha só a imagem, pessoal, aqui está o meu Power BI, que para quem não sabe, embora muitos estão acompanhando aí o concurso, Power BI é esse software que me permite trabalhar com inteligência dos negócios, com Business Intelligence, é onde eu vou reunir variadas fontes de dados para mostrar relatórios que facilitam a tomada de decisão. E quando a gente pega e aplica aqui, vocês estão enxergando no momento, essa tela aqui nós chamamos de tela relatório do Power BI. Ela é identificada por esse iconezinho que nós temos aqui na esquerda, ó, nesse cantinho à esquerda. Essa é a tela relatório, certo? Bem, se o usuário aplicar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse numa área vazia dessa tela relatório, percebe que acabou de aparecer ali após eu aplicar o duplo clique, dizendo assim, ó, faça uma pergunta sobre os seus dados. E aqui eu posso fazer uma pergunta qualquer sobre os dados que eu tenho dentro dessas fontes de dados que eu importei para o Power BI. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma pergunta, então eu vou digitar ali uma pergunta, já que ele pediu, eu vou digitar, ó. Vamos fazer, só um detalhe, antes de digitar para valer, deixa eu só sair aqui, porque esse recurso, além de ser acessado com duplo clique na tela em branco, aqui do Power BI, da tela relatório em branco aqui do Power BI, uma área em branco da tela relatório, nós temos, observa aqui, esse botão, ele aparece aqui dentro dos botões de comandos do Power BI, tá aqui ele, ó, faça uma pergunta. Até vou ampliar esse botão para vocês enxergarem. Então, aplicar um duplo clique numa área branca da tela relatório ou clicar no botão Faça uma Pergunta. É a mesma coisa, dá o mesmo resultado. E aí, quando eu clico nesse botão Faça uma Pergunta, ou duplo clique numa área branca da tela relatório, aparece essa caixa aqui. Eu vou digitar uma pergunta qualquer agora. Então, agora sim, vamos digitar uma pergunta qualquer ali. Eu digitei assim, observa comigo, ó, quantidade de impressora. Por que eu digitei quantidade de impressora? Porque o que eu tenho aqui, eu já importei anteriormente, é um relatório de vendas da minha empresa, que vende mouse, impressora, teclado e assim por diante. E eu queria saber a quantidade de impressoras que foram vendidas. Então eu digitei ali no Faça uma Pergunta, quantidade de impressora. E agora eu vou dar Enter. E olha só que interessante como esse programa realmente é de inteligência dos negócios. Ele mesmo entende a pergunta que eu fiz e aí busca algo que seja relacionado ao que eu perguntei. E me deu lá que eu vendi 1.735 impressoras. Ó, me deu a quantidade de impressoras que eu vendi, porque eu botei ali quantidade de impressoras. Então é legal porque no Power BI a gente pode fazer uma pergunta sobre os dados que estão carregados. Claro que tem que ser uma pergunta pertinente em algo que exista nos dados. Como eu tinha aí, os meus dados eram um relatório de vendas de produtos. E eu tenho produto impressora, mouse e assim por diante. E aí eu pedi quantidade de impressoras. E ele me ofertou ali uma imagem já mostrando a quantidade de impressoras que foram vendidas. E esse recurso é bem interessante de ser acessado. Como eu disse, eu posso acessar esse Faça uma Pergunta pelo botão que nós temos aqui nos comandos de botões aqui que nós temos no Power BI. Ali tem o botão Faça uma Pergunta. Ou aplicar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse numa área em branco dessa tela que a gente chama de tela relatório. Por isso que realmente ali estava certo. Eu até busquei aqui para vocês, ó,
lá no menu ajuda da própria Microsoft sobre o Power BI, olha o que a própria Microsoft fala sobre esse assunto do Power BI aqui, ó. Faça duplo clique na tela e comece a escrever perguntas sobre os seus dados. A resposta será entregue no tipo de gráfico recomendado para esses dados. Com as perguntas e respostas no Power BI Desktop pode. Faça perguntas com linguagem natural a partir de sugestões baseadas nos seus dados para criar as perguntas. Obtenha respostas imediatas sobre a forma do melhor elemento visual para os seus dados e utilize-o para criar relatórios rapidamente. Quer dizer, a própria Microsoft lá no seu menu ajuda dá o indício de que o duplo clique na tela permite ao usuário fazer uma pergunta sobre os dados e o próprio Power BI vai buscar respostas e mostrar na forma de dados, de gráficos, com aquilo que ele acha mais adequado. Bem, então com certeza aí matamos a charada, que estava certíssimo o questionamento. Vamos voltar lá na questão, ó. Estava certíssimo o questionamento quando eu dizia duplo clique com o botão esquerdo do mouse em uma área vazia da tela relatório do Power BI, ativa o recurso Faça uma Pergunta, tá certo? Ou pode ser um clique sobre o botão Faça uma Pergunta que nós temos lá nas guias de botões com o comando adequado, como a gente também viu na prática. Beleza, pessoal, mais uma questão respondida, e se gostou aí do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!